Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós falaremos sobre as síndromes bizarras do cérebro. Tentaremos mostrar para você o que acontece com o nosso comportamento e a nossa percepção quando determinadas regiões do cérebro sofrem de algum acidente ou param de funcionar por alguma razão. Essa, na verdade, é uma das formas mais comuns da gente entender para que funciona cada área do cérebro, porque se o sujeito perde aquela área, a gente tenta olhar no comportamento dele o que mudou. Isso permitiu, na história da neurociência, várias descobertas de funcionalidade de várias áreas do cérebro. Lembrando que nós estamos aqui com a Probiótica, nossa patrocinadora do canal Eslen Podcast. Você pode usar o cupom Eslen no site da Probiótica se você precisar de desconto aí nos seus suplementos. Whey protein, creatina, barras de proteína, carboidratos, se você for da galera do Endurance. Usando o cupom ESLEN você consegue um desconto. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Batschauer, que é fisioterapeuta, biólogo e mestre em neurociências. Já contando com a nossa trilha de aulas, já é o que? Uma 8ª vez aqui, 9ª vez aqui, contando com as aulas que a gente fez lá. E para... Quinta ou sexta. Para esse momento aqui nós falaremos sobre as síndromes bizarras do cérebro. Você sabe que recentemente eu voltei a reler, eu li na graduação, um livro do Oliver Sacks, intitulado O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Que, aliás, é um dos melhores títulos de livros que eu já vi. E o primeiro caso é um caso que o sujeito teve uma lesão numa região do cérebro e ele começou a... Tu vai trazer esse caso? Vou citar ele. Legal, massa. E aí, Thiago? Bicho, primeiramente dizer que é uma honra estar mais uma vez aqui nesse podcast que já se consolidou como o primeiro mais ouvido de Spotify, né? No Brasil. Categoria Ciência. Na categoria Ciência. E, além disso, né, cara, sempre uma alegria trocar uma ideia contigo, um amigo que o mestrado me proporcionou e que, além de muito conhecimento que todo mundo sabe que tu tens, também... esse mullet intrigante que a neurociência jamais vai conquistar. Mas né? ele tá pequeno agora, tá pequeno agora? Pequeno. Eu cortei porque tava muito calor aqui, ó. Aí eu diminui um pouco porque tava calor e tava me dando espinha. Acho que porque ficava mais ceboso aqui atrás. Eu falei, não, vou retirar porque não tá funcionando. Sensacional. Então aqui, a ideia é apresentar 4 casos clínicos de lesões, síndromes e doenças que são bizarras do ponto de vista neurocientífico e que elas são respaldadas assim por relatos de casos, de tão raras que são. Quando acontece uma, vira um relato de caso, né? E acredito que ao apresentar elas, como tu bem citasse no início do episódio, às vezes na neurociência a gente entende muito sobre uma determinada área cerebral a partir de um dano que causa nela, né? Que nem um mecânico entende o motor do carro sabendo a peça que deu problema. Aqui não é diferente. Quando a gente entende algumas dessas informações que vou passar aqui no episódio, eu acho que vocês vão enxergar o comportamento, o que a gente faz, né, de uma maneira bem distinta do que vocês têm como conhecimento prévio. Então vamos lá. Para a gente iniciar, eu vou falar sobre um caso clínico de uma mulher que ela não tem medo. Esse é o caso clínico número 1 que a gente vai falar. Depois a gente vai ver o caso clínico da chamada síndrome da mão alheia. Já ouviu falar dessa? Não é eu sabia da perna. Da perna? Síndrome da mão alheia talvez seja bem similar também. A síndrome de Capgras. Nunca ouvi essa. Também conhecida como síndrome do impostor, né? E, por último, a síndrome de Cotard. Talvez essa seria considerada a mais bizarra delas e mais estranha, mais atípica de todas. E vamos iniciar, então, com a mulher que não tinha medo de nada. E essa mulher que não tinha medo de nada, quando a gente traz a essa emoção que a gente chama de medo, a gente precisa colocar a nossa atenção na tal dessa estrutura, né? Chamada amígdala, representada aqui no slide por essa bolinha meia rosada ou vermelha rosada ou rosa avermelhado, não sei que cor que é essa daí. A galera que tá ouvindo aí no Spotify, dê uma olhadinha pra tela pra aprender a estrutura aí. E amígdala, a título de curiosidade, no grego antigo significa amêndoa. Então ela ganhou esse nome pelo seu formato.
E tal estrutura, ela está muito relacionada com o processamento do medo, condicionamento do medo, né? Que a gente pode tentar traduzir para o pessoal essa palavra como aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, o condicionamento é o medo que ele aprendeu em decorrência de ter tomado um banho de água fervente e agora até mesmo a água fria vai produzir essas respostas aversivas em relação à água, né? Então, a amígdala é uma estrutura essencial para esse medo condicionado, também para a modulação da nossa atenção e memória em decorrência de situações perigosas. É importante, quando a gente tem medo, sempre estar atento para poder reagir de uma maneira rápida e reduzir o risco de algum dano. E o reconhecimento de expressões faciais de medo. São algumas dessas funções do qual a amígdala ela está muito relacionada. E por que eu citei ela? Porque esse relato de caso aqui, e chama a atenção aí, bicho, olha quem é um dos autores ali, ó. Antônio Damasio? Antônio Damasio. Nada mais, nada menos que um dos neurocientistas mais famosos da área das emoções, da neurociência das emoções, né? Esse relato aí, ele é de 2011, eu acho, né? 2011. 2011. Aonde eles trazem... Publicado numa boa revista. Uma boa revista. Aonde eles trazem um caso de uma mulher de 44 anos que ela teve algo muito raro, que é uma lesão bilateral de amígdala. Que é, assim, não se sabe outro caso clínico que teve lesão bilateral. Já teve casos de lesão de uma das amígdalas, né? Mas não bilateralmente. E a partir de alguns testes neuropsicológicos, se determinou que ela não tinha, por exemplo, prejuízo do QI, da memória, linguagem, percepção. Então, isso denota muito a importância de que a lesão bilateral da amígdala, ela não implica nessas outras funções cognitivas cerebrais, então parece que ela está bem restrita a processamento do medo e algumas outras atribuições que não são essas aí. E a ideia deles era fazer o seguinte, já que encontramos um caso tão atípico desse, uma mulher com lesão bilateral, cara, vamos investigar o medo dessa paciente aí. E para investigar isso, eles pensaram num desenho de estudo que envolvia um determinado momento a indução do medo e outro determinado momento a experiência do medo. Na indução do medo, eles queriam tentar induzir essa paciente a sentir medo para avaliar o comportamento dela. Ela tinha um comportamento de evitação, retraimento, desespero, susto, né? Era visível isso na sua expressão facial. E na experiência de medo, eles queriam que ela relatasse o que ela sentia, como que ela percebia o medo em relação a isso. E aí, então, o desenho de estudo foi interessante que, para a indução do medo, a primeira coisa foi feita foi levar ela numa loja de animais exóticos, né? E por que levaram lá? Porque quando coletaram alguns dados prévios, ela sempre falou assim, eu detesto cobra e aranha. Ela falou. Assim como 95% das pessoas. Como 95%. Eu detesto... Ela não falou assim, eu morro de medo. Ela falou, eu detesto. Então vamos levar a mulher lá. E levaram a mulher na loja e algo bem curioso aconteceu lá na loja, que a gente já vai ver como é que foi a reação dela, mas é uma maneira de tentar induzir o medo nela e expor ela a cobras e aranhas. O segundo forma de induzir o medo é ela fazer um tour por uma casa mal assombrada lá nos Estados Unidos, que antigamente era um sanatório, que eles transformaram num local turístico, onde o pessoal fazia aquelas dinâmicas de entrar naquela casa e tinha, sei lá, parecia um zumbi, um vampiro, lobisomem, aquelas coisas assim, para atrair bastante turistas. E a terceira forma é ela assistir alguns clipes de terror, para tentar induzir o medo dessa forma aí. Já no que tange a avaliar a experiência de medo dela, eles utilizaram questionários de medo e de fobia, onde são validados na literatura para mensurar isso daí, e eles eram aplicados ao longo assim, de meses. Se eu não me engano, o acompanhamento foi até de 3 anos, onde ela preenchia esses questionários aí. Além disso, ela recebeu também um diário eletrônico, onde, eu não lembro agora se era um tablet, se era um celular, o que era, que de tempos em tempos ele dava uma bipada, vibrava, e ela tinha que selecionar qual emoção que ela estava sentindo naquele momento, aleatoriamente, ao longo de 3 meses. E tinha uma lista de 50 emoções ali. Felicidade, raiva, nojo, medo, tal. É levantamento ecológico que eles chamam, né? Não sei se você já viu esse termo. Nunca ouviu o termo. É levantamento de dados ecológicos. Isso está sendo muito usado, cara, e é bem legal. Justamente isso, no momento específico do dia, bipa lá, tu tem que responder. Ao vivo, ver como é que está se sentindo naquele momento. E além de ela escolher a emoção, ela quantificava numa escala de 0 a 10.
Então ela dizia agora, nesse momento, raiva, 8 de 10. Né? Então isso ela fazia no tal do diário emocional eletrônico. E também entrevistas, onde coletava o histórico de vida dela. Né? Pegaram prontuários médicos, o que ela tinha de sei lá, consultas psicoterapêuticas e tudo mais. Pois bem, e o que foi uns resultados que apontou esse tipo de dados? Primeiro, em relação àquela loja de animais exóticos. Apesar dela dizer que detestar cobra e aranha, ela não teve um comportamento de evitação e aversão, ela foi direto para lá ver a cobra. E aí o cara pegou e falou assim, você gostaria de segurar essa cobra aqui, essa serpente que ela não é peçonhenta? Ela falou, eu gostaria. E ela segurou a cobra e depois ela pediu para ele, será que eu podia segurar aquela outra lá? Desse, não, aquela lá ela é muito peçonhenta, ela pode até te picar e tal, e isso gerar uma... Mas não dá só para mim segurar, tu me entrega assim, eu seguro a cabeça dela, o rabo certinho, eu tomo cuidado. Esse não, essa daí é perigosa. E no próprio Case Report, eles relatam que ela pediu cerca de 15 vezes para segurar essa serpente peçonhenta. Além disso, ela queria tocar nas tarântulas caranguejeiras. Então ela demonstrou muito mais curiosidade do que qualquer sinal e comportamento de medo. Né? Já na Casa Mal Assombrada, ela foi junto com 5 mulheres e elas entraram na casa juntas, enquanto que as mulheres estavam num desespero, num berreiro gritedo, como diz o gaúcho. Ela apresentava somente um comportamento de riso e entusiasmo. Ela, pô, que legal, que bacana. Tem até um momento que o cara que aparece lá, sei lá, se é um zumbi ou alguma coisa, que ele vai assustar, ela meio que toca na cabeça dele e o cara se assusta, tipo assim, nunca ninguém tocou, todo mundo correu, sabe? Então, foi algo bem bizarro que aconteceu lá. Também delatando que nenhum comportamento de medo foi evidenciado. Os filmes de terror, então eles apresentaram filmes como O Exorcista, aquele O Chamado, aquela guria do poço lá, aquela Samantha, sei lá como é que é o nome daquela do cabelo comprido lá. Então eles apresentaram esses filmes e em alguns momentos do filme, ela poderia estar sentindo medo, mas em alguns momentos do filme também tinham cenas que poderiam evocar uma resposta de nojo, de tristeza, de raiva. E o que eles evidenciaram é que todas as outras emoções, ela apresentou uma resposta adequada. Uma pessoa saudável, sem lesão nenhuma cerebral. Entretanto, o medo, ela tinha um semblante assim indiferente naqueles momentos de medo. E quando se perguntou para ela, olha, o que sentisse receio, medo, desespero, alguma coisa, ela falou assim, não senti nada disso daí. Mas ela disse o seguinte, mas eu compreendo que a maioria das pessoas eu acho que vai ficar com medo disso. Olha só, interessante. Então, é interessante porque ela compreende o medo, mas ela não sente. Então dá para ver que a falha, o distúrbio, a disfunção, ela não é cognitiva, né? Ela é emotiva, ela é límbica, ela não é cognitiva. Ela conseguiu compreender que aquilo é uma situação que gera medo. Só não conseguia sentir o medo. Não percebia ele. Né? Os questionários de fobia, de medo, ela teve as pontuações mínimas, as menores pontuações possíveis, também evidenciando uma ausência ou um medo pífio. No diário emocional, em nenhum momento ela selecionou daqueles aleatórios que o que ela estava sentindo era medo. E o que ela mais selecionou ao longo dos 3 meses que ela preencheu aquele diário eletrônico foi ela que estava se sentindo destemida. Isso foi o que a mais selecionou, dando pontuações bem altas para esse tópico do destemido. E quando pegaram as informações do histórico de vida dela, se pensaram assim, mas será que essa mulher ela passou por situações traumáticas, estressantes, amedrontadoras? Eu acho que não, eles pensaram. E ao puxar esse histórico, ela tinha histórico de já ter sido assaltada tanto à mão armada, quanto com uma faca empunhada frente ao pescoço dela. Ela tinha sofrido violência física de uma outra mulher muito maior que ela, bem mais grande e forte que ela. E eles relatam que ela sofreu violência doméstica, e não fala se foi marido, cônjuge, se foi homem, se for mulher, que quase levou ela ao óbito, que ela foi internada no hospital, ficou em estado grave assim. Né? Então, quando se questionou ela, ficasse com medo, muito receio quando passasse por essas situações, ela não relatava que ela sentia medo de ter sido assaltada ou da violência. Ela relata raiva e aborrecimento, mas o medo não. E quando eles puxaram alguns prontuários
de psicólogos que atenderam ela sem saber que ela era portadora de uma lesão bilateral da amígdala. Muitos desses laudos dos psicólogos, eles descreviam algo como uma mulher de extrema resiliência. Que assim, pela quantidade de traumas e situações que ela acabou passando e ela ter superado tudo isso, ela tem uma resiliência heróica, essa mulher. Então, aí os autores do Case Report, eles trazem assim os dois possíveis impactos, um negativo e um positivo, que esse tipo de lesão poderia estar acarretando. E dentre o aspecto negativo, eles sugerem que provavelmente muitas dessas situações traumáticas, perigosas que ela passou, que colocou a vida dela em risco, foi justamente em decorrência dessa incapacidade de ela sentir medo, de ela talvez poderia ter fugido, talvez ela poderia ter um comportamento de fuga que acabasse prevenindo esse tipo de situação. Do ponto de vista positivo, a lesão bilateral da amígdala talvez foi uma forma de blindagem para um TEPT, para um transtorno de estresse pós-traumático. Uma coisa que é legal da galera entender é que, ela deve ter tido muito prejuízo na vida, né? Porque você ir com as suas amigas numa casa de terror pra sentir medo e ficar rindo deve ser... Não deve ser legal você ser tão destoante do que a média das pessoas do seu convívio tá sentindo. Você fica meio isolado naquele universo, né? Você tá saindo de uma balada, indo pra casa, um beco meio escuro e você... vamos lá, que isso? O que vocês estão pensando? Não vai acontecer nada. Deve ter um prejuízo social muito grande ser assim, não deve ser muito vantajoso, né? E um outro ponto que eu acho que é legal comentar, você vai para outro caso depois? Vou dar mais uns pitacos relacionados ao tema, mas vai, continua. Tá, só outro caso que acho que é legal comentar é que aqui é um caso extremo, né? De lesão bilateral, porque a gente tem nos dois hemisférios, a amígdala, e portanto a pessoa teve um desfecho comportamental muito evidente, visto de forma muito nítida nos questionários e nos desfechos comportamentais e emocionais. Agora, o funcionamento dessa nossa região da amígdala, para a galera de casa entender, ele é construído na fusão de componentes genéticos que a gente herda dos nossos pais e do nosso histórico de vida. Se eu, durante a minha vida, tive muitos traumas, e não tem uma pessoa normal que não tem lesão bilateral, mas tem muitos traumas durante a infância, um ambiente neuroquímico, hormonal de glicocorticoide, né, embebido ali no cérebro por muito tempo. Via neuroplasticidade, a amígdala dessa pessoa pode começar a reagir de forma mais exacerbada, ou o inverso, se essa pessoa por alguma razão tem alguma modulação negativa da atividade dessa região, com o tempo ela pode ser uma pessoa um pouco mais destemida, não nesse nível, mas pode acontecer essa modulação para baixo. Só para a galera entender então que no universo das pessoas da sociedade é um espectro muito grande de funcionalidade dessa região, fazendo com que umas pessoas sejam muito mais destemidas, outras menos, e aí dependendo do contexto que essa pessoa tá, isso vai ser um atributo vantajoso ou não. Eu tenho um razoável grau de certeza que eu e ela, numa selva perdido, acho que eu sobrevivo. Mais que ela. Ou se coloca 100 delas e 100 de pessoas normais, acho que eu apostaria mais no grupo dos normais que eles vão sobreviver mais. Porque, cara, vai apalpar a aranha na selva. Tanto que no próprio paper, os autores ali, eles citam que ela morava em um bairro periférico nos Estados Unidos, se eu não me engano, extremamente violento. Extremamente violento. Pois é. E uma das hipóteses que eles sugerem para ela ter sido assaltada, mão armada e tal, ela ter se colocado em formas de mais suscetíveis disso acontecer, né? Não quero que o pessoal interprete que a culpa dela ter sido assaltada e sofrido agressão foi dela, em decorrência... Mas um pouco talvez tenha sido. Não tem problema, Thiago. Aqui você pode... Não precisa pagar vários pedágios. Fica tranquilo. O pessoal é tranquilo aqui. Mas acho que não encaixa tanto isso. Mas vamos pular. Ó, o que eu... Agora eu quero um pitaco teu, porque tu vai curtir essa parte aqui.
é importante a gente ressaltar que apesar do número de emoções que a gente tem, ela é enorme, o repertório fisiológico, as reações físicas desencadeadas por essas emoções, elas são limitadas. Então, por exemplo, quando a gente fala de medo, a gente tem que sempre pensar no componente autonômico, né? O sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, então, vocês já devem ter ouvido falar que ele pode ser dividido e categorizado como o simpático e o parasimpático. O simpático seria aquele relacionado mais a situações e comportamentos de luta e fuga. Então, quando a gente pega, por exemplo, o nosso coração, ele tem inervação simpática e inervação parasimpática. A inervação simpática é responsável pela aceleração do batimento cardíaco. E quando a gente está com medo, uma das coisas que acontece é aumentar a atividade simpática e, consequentemente, a frequência cardíaca acelera. Todavia, a frequência cardíaca acelerar, essa resposta comportamental, ela não acontece só mediante, por exemplo, um assalto. Ela acontece mediante uma relação sexual ou subir um lance de escada ou fazer uma atividade física. E o que implica isso? Implica que acelerar o batimento cardíaco, ela é a mesma consequência de diversos estímulos. E isso tem algumas implicações práticas interessantes, que é de a gente, por exemplo, confundir as nossas emoções. Que dentro da psicologia, vocês entendem bem disso. Tanto que uma das formas da gente intervir num quadro de maior crise de estresse, de ansiedade, de percepção de medo assim, é através da modulação do sistema nervoso simpático com técnicas de respiração. A famosa respiração diafragmática é uma maneira que a gente sabe que diminui a atividade simpática, a frequência cardíaca reduz e o cérebro vai receber menos aqueles inputs interoceptivos que vão reforçar aquela emoção de medo, ansiedade ou estresse. E para isso, olha que coisa mais interessante, cara. Eu encontrei um estudo de 1974 que ele tem um desenho que eu achei muito divertido, cara. E os pesquisadores eles fizeram o seguinte, eles pegaram homens heterossexuais e dividiram em 2 grupos. Um desses grupos, ele tinha que percorrer uma ponte fixa, chegar até na metade da ponte e tinha lá uma mulher de capital estético apetecível. Então ela fazia uma pesquisa com ele, tinha que responder algumas perguntas. O outro grupo dos homens, ele percorria esse trajeto só que numa ponte bamba. Chegava no meio, a mulher estava lá, coletava algumas informações também, fazia tal da pesquisa. Essa mulher, ela falava o seguinte para os 2 grupos de homens: olha, os resultados da tua pesquisa é esses aqui. Se depois tu quiser discutir comigo esses resultados, eu vou te passar o meu telefone e aí tu me liga hoje à noite. Ela falou isso para os 2 grupos, da ponte bamba e o da ponte fixa. Lembrando que em 74 ligar era o negócio, era o auge, né? Passar o número. Porque hoje vai falar, mas eu não ligaria para essa pessoa. Também. Então, assim, e qual foi o objetivo desse estudo? Eles quiseram mensurar a porcentagem de homens que ligou para ela. E olha lá a porcentagem. 50% do que estava na ponte bamba ligou para ela e 12,5% do outro. Aí eu te pergunto, qual explicação e hipótese que tu daria para isso? À luz do que você falou aí, foi isso, né? Os caras tiveram a ponte bamba, deixou eles mais ansiosos e ficaram com a atividade aumentada do sistema nervoso autônomo, simpático, fazendo com que o corpo ficasse muito mais excitado, incluindo, né, comportamentos sexuais, muito provavelmente, eu imagino, né? Perfeito. Então, assim, a mesma resposta fisiológica para a atração sexual, ela pode ser confundida com o medo ou vice-versa. Esse ponto é legal, porque acho que assim, tem várias evidências que apontam para esse lado, né? De que o sistema nervoso periférico, a nossa parte fisiológica periférica influencia nas nossas emoções. Gente tetraplégica, por exemplo, tende a ter embotamento emocional, né? Até porque é muito difícil você imaginar você sentir raiva sem contrair músculo, sabe? Sem você... sabe? Ou você sentir medo e ansiedade
sensação de pânico sem ter respiração acelerada e taquicardia. É muito estranho, né? E o inverso também é verdade. Se você hiperventilar, você pode desenvolver uma crise de ansiedade. Pode ter um ataque de pânico hiperventilando, né? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla e muito bem caracterizada. E foi objeto de longos debates no século XX na literatura, né? Com as vias de Cannon-Bard e Patrick e Land e... não lembro outro nome lá. O próprio William James. James e Lang, E aí um cara que você citou anteriormente ali no paper do Case Report, que é o Antônio Damasio, ele deu um nome para essas ascensões, para esses estímulos ascendentes do nosso sistema nervoso periférico, como batimento cardíaco, do nosso sistema periférico, como batimento cardíaco, hiperventilação, aquela sensação de nó no estômago ou aperto no peito, nó na garganta. O Antônio Damasio chamou isso de marcadores somáticos. Pro Antônio Damasio, olha que interessante, pro Antônio Damasio, o nosso córtex pré-frontal ventromedial, que tem uma extensa conexão com a amígdala, que você comentou ali, inclusive alguns neuroanatomistas até queriam em alguma instância fazer parte do sistema límbico, dado o número de conexões axônicas ali. O Antônio Damasio, em pacientes que têm lesão no córtex pré-frontal ventromedial, pro Antônio Damasio é como esses pacientes eles deixam de sentir a emoção, mas eles cognitivamente reconhecem ela. Eles ficam hiperutilitaristas, então são pacientes que preferem matar a própria mãe num jogo e salvar 5 desconhecidos porque 5 pessoas é mais que 1. Dilema do bonde da vida. Isso. Né? E pro Antônio Damasio, então, o córtex pré-frontal ventromedial é como se fosse a entrada das emoções, a porta física das emoções amplificadas pelos marcadores somáticos no córtex pré-frontal. Então faz todo sentido. Pô, esses estudos são muito legais, né, cara? Muito bacana. Esses estudos são muito bons. E agora eu gostaria de fazer um paralelo, né? Saindo de um caso extremo, raro, para um estudo assim mais corriqueiro, que foi esse da atração sexual ali da Ponte Bamba. Agora aplicando um pouco dentro de um contexto do qual eu vivo bastante e do qual eu estudo bastante, que é dor, né? Quando a gente olha para um indivíduo sem medo como essa mulher de 44 anos, a gente tem plena consciência que ela está muito vulnerável ao risco. Quando a gente tem o extremo oposto, o medo excessivo, isso está muito relacionado a uma limitação e incapacidade. Enquanto que essa paciente com lesão na amígdala, então, ela não tinha medo do que era um perigo real, muitos pacientes com dor, eles até vivem o oposto. Eles acabam tendo medo exagerado de se movimentar, mesmo quando o movimento ele é seguro, ele é benéfico. E agora eu quero trazer aqui um slide onde eu tenho um vídeo de um paciente meu que eu atendi por teleatendimento e ele tinha diagnóstico por imagem de hérnias de disco na coluna lombar. E o diagnóstico por imagem ele até mostrava que tinha contato, proximidade com raízes nervosas. Entretanto, as características clínicas da dor dele não eram compatíveis com o exame de imagem. Ele não apresentava uma dor irradiada para a perna, unilateral, associada a desestesias, formigamento, queimação, choque elétrico, que é característico. Então, muito provável que a dor dele não era sustentada pelo aquele diagnóstico patoanatômico. E ele tinha uma dificuldade muito grande de dobrar a coluna. Então, para se abaixar assim, ele não dobrava a coluna quase nada. E a desconfiança minha é que isso estava mais relacionado com a proteção excessiva, com sentir muito medo, do que com o movimento agravar algum dano ou alguma lesão. E aí, então, eu entrei com algumas abordagens que vocês podem chamar de cognitivas comportamentais, que é o caso da terapia de exposição. A terapia de exposição dentro da área fisioterapêutica, ela tem a premissa, assim como na psicologia, de fazer uma violação da expectativa. Paciente, eu acho que se eu fizer aquilo vai dar merda, vai doer. E tu tenta provar para ele, através de experimentos comportamentais, que ao realizar aquilo, não vai estar doendo. E uma das maneiras de fazer isso é, por exemplo, pedir para ele o seguinte: olha, eu quero que tu dobre a tua coluna
fazendo bastante contração do teu abdômen. Então contrai bastante o abdômen e deixa ele bem rígido, o famoso core. E aí tenta dobrar a coluna levando as mãos em direção aos pés, né? Flexionar o tronco. Ele faz esse movimento, ele sente dor. Então ele retorna, eu falo para ele, agora vamos fazer um segundo cenário. Agora tu não contrai o abdômen, tenta deixar o mais relaxado possível e realiza o mesmo movimento, tenta fazer. Ele realiza, ele fala assim, olha, doeu bem menos. Se doeu bem menos na situação onde ele relaxou, significa que provavelmente o problema não estava sendo o movimento, e sim a proteção excessiva e o medo de se movimentar. E aí, então, onde é que eu trago? Um paper aqui que ele aborda justamente isso. Ele aborda o medo relacionado à dor na coluna lombar e ele fala sobre um ciclo que é chamado de ciclo de medo e evitação. Aonde ali no início, onde é que está escrito? Início da dor. Vamos imaginar que tu, sei lá, fosse levantar o carrinho da Ava e tivesse um episódio de dor na coluna lombar. Existem 2 cenários mais prováveis a acontecer. O cenário da direita aqui é o cenário onde a tua lombar doeu, mas tu não catastrofiza aquela dor. Para quem não sabe, catastrofização da dor é uma orientação bem negativa, pessimista em relação à dor. Ela tem 3 componentes: a magnificação, o desamparo e a ruminação. A magnificação podemos entender como uma ampliação do desprazer. Então dói, nossa, dói demais, a pior coisa da minha vida. O desamparo significa, ou desesperança, que a pessoa fala assim, olha, eu acho que nada mais vai resolver. Não adianta, eu tenho que conviver com isso, não tem mais jeito. Fiz de tudo, não vai me ajudar em nada. E a ruminação vem do ato de ruminar, a pessoa não conseguir tirar da cabeça, né? Essa dor aí, será que agora se eu for sentar numa cadeira no restaurante, quando eu for levantar, a coluna vai travar? E se eu for para jogar bola com a rapaziada e minha coluna trava, eu vou ficar deitado no campo, vão ter que me carregar de maca? Então começa a ruminar muito isso daí. Então o indivíduo que não catastrofiza, ele vai confrontar aquela dor com um movimento dentro da sua tolerância e sua limitação. Então, apesar de doer minhas costas, mas eu vou tentar caminhar, mesmo que mancando, curvado para um lado, curvado para o outro, mas eu vou fazer isso. O caminho mais provável é uma recuperação mais rápida dessa dor. Por outro lado, aqui no lado esquerdo do ciclo de medo e evitação, essa catastrofização aumentada, que ela pode ser em decorrência de informações ameaçadoras que tu recebeu de terceiros. Sei lá, um fisioterapeuta falou para ti, olha, o teu problema nas costas é perigoso, cara. Se tu continuar fazendo esse esporte de impacto, esse teu jiu-jitsu aí, ó, vai ferrar com a tua coluna. O médico chega e fala para ti, olha, o jiu-jitsu é perigoso, porque tu faz muito movimento de torção, tem muita força de cisalhamento na coluna lombar. Então o desgaste, o processo de desgaste acelera muito. Essas informações não são informações que tu vai receber de uma forma, nossa, que bacana então, vou continuar tocando o terror no jiu-jitsu. Elas te causam um afeto muito mais negativo. E aí, então, é provável que tu tenha mais medo de fazer aquelas atividades. E com o medo, o comportamento em quem não tem lesão bilateral na amígdala é evitar. Então, eu vou parar de fazer o GIL. E quando tu evita, tu começa a desusar o desuso da determinada região, músculo, tendão. E a gente sabe que tudo que a gente para de usar, para de sobrecarregar, para de movimentar, vai perdendo competência, robustez. Isso é evidenciado com maior nível de incapacidade, ou seja, eu vou tendo menos tolerância, menos capacidade para realizar algumas tarefas. E quando tu tens menos capacidade para realizar a tua tarefa, tua função diária está prejudicada e isso deprime o teu humor. Então vai começar a apresentar sinais de sintomas depressivos. O que isso culmina? Uma exacerbação da experiência dolorosa. A dor piorando, ela vai fazer o quê? Tu fica mais pessimista ainda, mais catastrofista, alimentando todo esse ciclo. Então é necessário quebrar esse ciclo. E uma das formas de quebrar esse ciclo do medo e evitação é através da terapia de exposição. Aqui eu apresento, vamos ver se até consegue pegar o áudio do notebook quando eu falar. Ó, ele quase não dobra a coluna lá. Sente uma baita de uma dor ali para dobrar a coluna. Então, vamos fazer uma posição menos ameaçadora. Ó. Flexionar a coluna lombar numa posição de 4 apoios. Ele já consegue realizar um movimento com um pouco mais de fluidez. Solta o ar na descida. Relaxa bem o abdômen. Nossa, mas aí foi legal, hein? Deixa o peso da coluna bem molinho, só segurando lá na ponta dos dedos. Sobe puxando o ar. Desce soltando o ar. Quando perceber que a coluna está bem molinha, que está conseguindo curvar ela... Tá ótimo, não se preocupemos com o número de repetições, se preocupamos com a nossa atenção no movimento
deixar esse movimento fluido, recuperar essa curvatura da coluna que foi perdida em decorrência da dor aí. Vai tentando relaxar a coluna, vai soltando os braços, solta eles agora para baixo. Tira ele da coxa, tira ele da perna, vai balançando ele, vai girando um pouco o tronco junto com o braço assim, ó, rodando um pouquinho. Isso, boa, como se estivesse pendurado numa árvore de cabeça para baixo e soltando os braços. Excelente. E aqui ele me mandou um vídeo em casa, fazendo sozinho depois, né? Ele generalizando esse movimento. Thiago, mas então pelo diagnóstico ali, pelas imagens, não tinha nada fisicamente que incapacitasse ele de fazer isso, era medo mesmo. Era um medo, provavelmente. Não que esses diagnósticos ali, eles não contribuam para nada ou não possam contribuir. É que no caso dele, não. No caso dele, essas hérnias de disco, elas não eram a causadora do sintoma e da limitação dele. Ok. Agora, não que isso não influenciou. Ver essa hérnia de disco no laudo sim. tem um impacto de aumentar o seu nível de medo, evitação e catastrofizar mais esse paciente. Né? Então, uma forma da gente trazer para algo corriqueiro e puxando a sardinha para o meu lado, que é a área da dor. Né? Aqui, vamos para o nosso segundo caso clínico bizarro. O caso clínico da mão que não obedecia. Esse caso clínico ele é muito curioso também. É uma senhora de 77 anos. Imagina a cena, bicho. Só imagina a cena. A mulher... Isso aí dá um livro de romance, hein, cara? É um bom livro de ficção. A mulher ali, ó, vamos chamar ela da Dona Gertrudes, né? A Dona Gertrudes já estava assistindo televisão e, de repente, a mão dela... Por que é Dona Gertrudes, cara? Ah, Gertrudes é um nome que me veio na cabeça. O marido dela é o Nelson. Entendi. Por que não é Thaís? Não tem Thaís de 70 anos? Não, Enzo de 82. Tu conhece esse algum? Enzo de 82? Né? Não tem. Noah. Tem o Noah, tem o Noé, mas não o Noah, né? Aí então assim, a Dona Gertrudes, cara, tava assistindo televisão e de repente a mão dela começa a acariciar o rosto e o cabelo. Ela fala, não, mas não é eu. E a mão dela passando a mão. E ela chama o marido dela. Fala, Nelson, olha o que tá rolando aqui. A minha mão tá passando. Não, para com essa bobeira, o Nelson fala pra ela. Que bobiça é essa, mulher? Não é eu que tô fazendo. Ele tava acariciando o rosto dela e o cabelo. E ele, não, pensa que aquilo ali é zoeira dela. É uma brincadeira. E ela apavorada. E isso durou cerca de 30 minutos. A mão dela se movimentando de forma involuntária numa ação complexa. Que é pentear o cabelo, mexer, acariciar o rosto dela. Cara, que loucura. E aí, depois de 30 minutos, parou. Só que em seguida, quando ela retomou o controle sobre a mão, ela começou a ter dormência e fraqueza todo o membro superior e na perna do lado esquerdo. E aquilo aí começou a preocupar. Ela foi tentar levantar do sofá, caminhar e a perna esquerda arrastando. O marido dela ficou assustado e falou, vamos para o hospital. Levou ela para o hospital, chegou no hospital, bateria de exame, tomografia, ressonância magnética, constataram um AVC em ambos os lobos parietais do cérebro dela. E ao coletar a informação, esse AVC ele foi causado por um cardioembolismo. Isto é, o coração dela ela sofria de uma doença prévia chamada fibrilação atrial, uma das arritmias crônicas assim mais comuns. E indivíduos com fibrilação atrial, eles apresentam maior risco de formar coágulos, do sangue empaçocar, né? de secar, formar uma pilotinha ali assim, e aquele sangue foi bombeado pelo coração, aquele coágulo até chegar no cérebro, entupiu uma artéria cerebral e desencadeou um AVC. Ela, por ter um risco aumentado de formar esses coágulos, e ela já ter esse diagnóstico dessa doença, ela fazia uso de anticoagulantes. E acabava reduzindo o risco, prevenindo esse tipo de acidente aí. Todavia, o artigo cita que ela precisaria fazer uma cirurgia na coluna. E foi recomendado que ela suspendesse os anticoagulantes para a cirurgia da coluna. Para, no caso, o sangue coagular com mais facilidade na cirurgia, que vai ter corte, ela não ter uma hemorragia, isso é uma complicação. Então, olha a sequência de eventos catastróficos que culminou, cara, para ela ter um AVC do lobo temporal que... Isso desencadeou essa movimentação involuntária da mão dela. 6 horas após o atendimento dela, se recuperou os movimentos e estava bem. Aí então, nesse artigo aqui, onde é que foi relatado esse caso, que ele foi extremamente incomum pelo fato de que a tal da síndrome da mão alheia,
ela é muito mais rotineira, apesar de ser rara, mas os casos que se tem relato, ela não surge como sintoma primário, que nem ela. Primeiro a mão ela se tornou alheia ali, movimentos involuntários, e depois surgiu o AVC. A maioria dos casos é o contrário. A síndrome da mão alheia aparece após uma doença, uma lesão prévia. Né? Mas a pergunta que a gente faz é, afinal de contas, o que é a tal da síndrome da mão alheia? Primeiro é preciso deixar claro que é um fenômeno raro. Então, aqueles que surgem viram relatos de caso, como a gente falou aqui. Ela é caracterizada, então, por movimento involuntário das mãos. Então, não é algo deliberado. E são movimentos involuntários que envolvem ações complexas. Não é uma simples contratura, uma fasciculação, um tremor, uma cãibra. Não. São movimentos, ações complexas como acariciar, pentear o cabelo e tal. A segunda característica clínica dessa síndrome é que ela tem uma sensação de estranheza. A pessoa fala assim, cara, mas não é minha mão. A terceira é que ela tem o conflito e perda de controle. Então, ela é incapaz de conter. Apesar de a minha mão, eu não consigo fazer ela parar. Eu não tenho controle nenhum sobre ela. Pois bem, quando a gente olha do ponto de vista neurológico, a primeira coisa que vale salientar é o que aumenta o risco disso daí. Os relatos de casos que têm síndrome de mão alheia, eles estão associados a neurocirurgias do corpo caloso. Então, o corpo caloso é essa estrutura ali em forma de quê? Sei lá, um gancho, talvez, um anzol? Um anzol, um gancho, essa parte ali que eu não consigo apontar aqui, mas ela é rosinha, não sei que cor que é. A mais de cima, né? Das coloridas. A mais de cima das coloridas ali. Nada mais é do que a estrutura cerebral que conecta os dois hemisférios, né? Então, cirurgias que envolvem o corpo caloso têm um risco aumentado. Não é, pessoal, que indivíduos que fazem neurocirurgias que mexem no corpo caloso vão desenvolver essa síndrome. Ela é rara, então são poucos os casos. Mas os que se tem relato, eles são seguidos de neurocirurgias no corpo caloso ou doenças neurodegenerativas em geral, tumores, aneurismas e até mesmo AVC. Além disso, essa partezinha azul ali que podemos chamar de córtex cingulado anterior, a região área motora suplementar, desculpem os neuroanatomistas, mas tentei pintar com a mão assim mais ou menos a região cerebral onde corresponderia a isso, nesse córtex sagital, e o lobo parietal posterior. São as regiões além do corpo caloso que estão envolvidas, né, nessa síndrome. Então, lesões e doenças e disfunções dessas áreas aí. Pois bem, quando a gente vai tentar explicar o mecanismo pelo qual essa síndrome ela acaba funcionando, eu vou propor para vocês a analogia da fábrica e o CIO ali, no entendimento dessa síndrome. Vamos imaginar que o córtex parietal posterior seja o CIO, é o chefe, é o cara que manda, o que toma as decisões, né? E a fábrica representaria as áreas motoras primárias. E existe uma relação bidirecional, existe uma comunicação entre as atitudes, as decisões do córtex parietal posterior com a execução na área motora primária. Essa síndrome é uma quebra dessa relação, é uma desconexão dessas áreas aí, de modo que a área motora primária se ativa sem a chancela do córtex parietal posterior. Então podemos dizer que tem uma desconexão no cérebro que não se manifesta de uma forma única. Então ela pode assumir diferentes facetas, diferentes personalidades, e agora é que o negócio fica mais intrigante, cara. Porque as várias faces, então, da mão alheia podem ser descritas dessas 5 formas aí. Ó. Uma das maneiras dela se manifestar é chamado do conflito intermanual. O que seria isso? Seria enquanto que uma mão ela faz uma atividade, a outra ela faz o contrário. Então uma mão está abotoando a camisa, a outra desabotou. Esses casos eu já vi. Então um abre a gaveta, a outra fecha a gaveta. Sabe? Então uma penteia o cabelo, a outra amassa o cabelo. Então o conflito intermanual é uma das formas. A segunda forma é a tal da mão anárquica, que é a mão que, por vontade própria, digamos assim, movimentos complexos, ela realiza tarefas que a pessoa não consegue conter. Que era o caso dessa mulher aí.
Então, a pessoa às vezes até tenta conter com a outra mão, com a mão direita, ela tentava impedir que a mão esquerda dela não se movimentasse, ela não conseguia. Então, é uma síndrome da mão alheia da subcategoria mão anárquica. A outra subcategoria é o sinal da mão alheia. O sinal da mão alheia não está tanto relacionado com movimentos complexos, e sim com a sensação de estranheza. A pessoa parece que aquela mão é igual aquela do... Como é que é aquele filme famoso? Da mãozinha? Da família Addams. Tipo assim, aquela mãozinha da família. Como se, aquela mão não é minha, ela tá grudada aqui. A sensação de que... Cara, deve ser muito estranho, né? Bizarro. Outra manifestação é a mão levitante. Essa daí também é uma doideira. Porque a pessoa tá aqui, ó, tá de boa, e eu tenho a síndrome da mão alheia, subcategoria mão levitante. Do nada eu tô conversando contigo, o braço faz assim, ó. O braço e a mão. Ele fica flutuando assim, sem a minha deliberação, sem a minha vontade, sabe? Então fica aqui, mão levitante. Negócio louco demais. E a última forma, a última manifestação é a mão supranumérica, que o nome já diz. Supranumérica, mais de uma, né? Então a pessoa aí enxerga que ela não tem duas, ela tem 3 mãos. Ela acredita piamente, ela percebe que tem 3 mãos. Já parou pra pensar? Caraca, cara. Nessas loucuras? Pois bem, ações bizarras que o próprio paper ele traz a respeito dessa síndrome. A primeira que eu achei muito louca, que assim, já é uma síndrome rara, mas essa ação bizarra aí, ela é rara dentro da síndrome rara. Tem relatos escassos na literatura que é o indivíduo dormindo, a mão dele sufocou ele próprio. Caramba, velho. Cara dormindo, garganta aqui e estrangulando enquanto que ele estava dormindo. Caralho. Tratamento. Já tem um emojizinho de triste, porque o artigo já deixa claro. A maioria das vezes essas síndromes raras a gente não sabe o suficiente para conseguir conter. Então o tratamento ele se restringe ao quê? A tentar identificar se a doença de base que precedeu essa síndrome, tipo AVC, ela pode ser tratada de modo que elimine a tal da síndrome. Só que eles deixam claro que isso não acontece todas as vezes. Muitas vezes até o AVC veio primeiro e depois a pessoa teve a síndrome, ela trata o AVC, faz um procedimento cirúrgico lá, estabeleceu, digamos, os seus movimentos, a fraqueza e tudo mais, e, entretanto, continua com aquela síndrome ali. E o prognóstico ele é extremamente confuso. O curioso desse paper que eu trouxe ali é que ele é o relato mais breve de síndrome da mão alheia que se tem na história da literatura científica. Que a pessoa ficou 30 minutos apenas e depois ele sumiu. A maioria dos pacientes ficam dias, né, semanas, e alguns têm relatos de cronicamente nunca melhoraram. Caramba, cara. Imagina ter que amarrar a mão para dormir. Muito louco. Aí, uma reflexão que a gente pode fazer a respeito disso daí, ó, se uma parte do nosso corpo pode se mover de maneira complexa sem nossa deliberação, o que isso nos diz sobre a natureza da nossa própria intenção? Nesse momento, Sapolsky, no Determinados, deve levantar o dedinho, assim. Eu tenho algo para falar, o Sapolsky deve pensar. Não, ele deve pensar, eu consigo contribuir. Eu tenho um pouquinho, né, de repertório para isso daí. Pois bem, agora de novo, tentando fazer uma correlação de algo extremo, raro, atípico, com algo mais corriqueiro, né? A síndrome da mão alheia, ela mostra que o nosso cérebro ele pode gerar movimentos sem o nosso comando consciente, né? Sem a nossa deliberação. Trazendo de novo para a área minha da dor crônica, a dor crônica ela mostra que o cérebro pode gerar dor até mesmo sem lesão, que também parece ser uma coisa muito curiosa. E quem trouxe essas primeiras evidências aí foi um neurocientista chamado Ronald Melzack, quando ele propôs a teoria da neuromatriz nesse paper aí de 1999. A teoria da neuromatriz, ele começa a refletir sobre casos de pacientes que sofreram uma amputação traumática, por exemplo, pé e mão, e após a amputação eles relatam muita dor no pé e na mão, a tal da dor fantasma. Né? Aí você pensou, mas como é que o cara sente dor na mão se não existe mais a mão ali para sentir? Não é a dor no coto, é a dor na mão que não existe, é a dor no pé que não existe. Aí então Ronald Melzack pensou assim, então provavelmente
a dor ela deve ser construída pelo cérebro e não apenas pelo corpo. Do contrário, não poderia sentir dor numa parte que não existe. E foi aonde ele propôs essa teoria da neuromatriz, onde ele disse assim, a dor ela é uma resposta do cérebro, ou seja, é um output de informações que ele coleta, que chegam até ele, e a soma dessas informações é que a gente vai chamar de dor. E tais informações, no caso dessa teoria da neuromatriz, ele divide nessas 4 categorias aí, ó. Os aspectos sensoriais, emocionais, cognitivos e de modulação do estresse. Então, sensorial, por exemplo, tu bate com o dedinho na quina de uma parede, de uma porta, da cama. Tu tens um sinal sensorial que está chegando até o cérebro dizendo, pô, deu um impacto, uma paulada lá no dedinho. Beleza, essa informação o cérebro vai utilizar para juntar com outras de modulação do estresse, emoção e cognitivo e, quem sabe, produzir o que a gente chama de dor. Do aspecto emocional, se o camarada estava irritado, provavelmente ele vai sentir uma dor pior no sentido de mais desagradável, mais sofrida. Se ele estava feliz, provavelmente ele vai dar até risada, quem sabe. Ou não sentir dor nenhuma, ou muito pouco essa dor aí. Do aspecto cognitivo, o que o cara pensa, ele infere sobre essa dor, né? Então, surgiu uma dor no joelho. Será que essa dor no joelho é em decorrência de um desgaste irreversível? Ou essa dor no joelho ela é manejável e eu posso controlar ela de uma maneira relativamente fácil? O sistema de modulação do estresse, eu estou por um momento de perigo. Se eu estou por um perigo maior, provavelmente que eu não vou sentir dor. O meu cérebro vai suprimir isso. Estou fugindo, sei lá, de um cachorro bravo aí, e pisei numa lata, num vidro, cortou o meu pé. É interessante que enquanto que eu estiver fugindo daquele cachorro, a dor ela não surge, para não perder esse desempenho da corrida. Entretanto, o estresse, quando ele não é agudo, ele é crônico, ele tem um efeito oposto. Ele tem um efeito de intensificar a experiência de dor. Então ele é uma curva em U, né? De modo que, como tu bem já sabe, o estresse até certo nível ele tem um efeito protetivo, até para a cognição da gente, né? A partir de determinado nível ele já começa a ser deletério. Beleza. A dor, então, que nós sentimos, Ronald Melzick fala que é resultado dessa soma e não apenas do que acontece no corpo. Então, olhar somente o que acontece no corpo não é o suficiente. Relembremos o caso daquele meu paciente ali, que no corpo a ressonância magnética mostrou lá que ele tinha diversas alterações. Aquilo lá não era talvez o suficiente para produzir uma resposta de dor nele. Por quê? Porque sem modificar aquilo, a dor dele aliviou. Então ele conseguiu dobrar a coluna, coisa que ele não dobrava. Mas não houve abordagem cirúrgica invasiva que corrigisse aquele quadro patoanatômico dele. A próxima síndrome rara que nós vamos abordar, ela é chamada de síndrome de Capgras, ou também conhecida como síndrome do impostor. Então, o cérebro ele erra ao reconhecer rostos, e aqui onde é que a gente vai comentar do livro do Oliver Sacks ali, porque essa Capgras aqui, ela poderia talvez ser vista como uma síndrome espelhada da prosopagnosia, que é o caso da mulher do Oliver, do cara, né, do marido, um músico, né? Do músico lá, do Oliver Sacks. Pois bem, primeira coisa que é importante a gente entender é que funções complexas do nosso cérebro, como o reconhecimento facial, por exemplo, elas são funções modulares. Então tem vários componentes, vários circuitos, várias vias, várias rodovias independentes que vão trabalhar juntas para a gente processar essas funções aí. E esse atributo de modularidade, ele é algo que ele vai ser muito interessante para a gente entender algumas características da síndrome aí. Mas a tal da síndrome também tem uma base orgânica, porque estudos de neuroimagem mostram atrofias e lesões cerebrais, principalmente no lobo frontal do hemisfério direito desses indivíduos aí. E quando, no paper, esse que está aí na tela, é do British Journal of Psychiatry.
em 1990, essa revisão sugeriu um modelo de processamento do reconhecimento facial. E aí, então, esse modelo, ele diz que o reconhecimento facial ele pode ser dividido em 3 etapas, são 3 estágios. O primeiro estágio, sem a gente ir para aspectos neuroanatômicos e sim apenas funcionais, né? O primeiro estágio é aonde, através do sistema visual, a gente detecta a estrutura do rosto, o formato do rosto. Isso é a primeira coisa para estar reconhecendo uma face. Depois disso, tem o estágio número 2, que é a gente pegar aquela estrutura daquele rosto e comparar com o que a gente já tem na nossa memória de rostos que a gente já visualizou para ver se existe alguma familiaridade. Ou seja, aquele rosto lá, ele é conhecido ou não é conhecido? Simplesmente isso seria o estágio número 2 desse processamento. No estágio número 3 é onde a informação semântica e biográfica ela vai entrar. Isto é, eu visualizei um rosto, eu sei que é um ser humano e que não é um armário aquilo ali. Eu notei que aquele rosto ele é familiar. Estágio 3. Ah, é o porteiro do prédio. Uhum. Só que esse estágio 3, ele tem uma rota alternativa para chegar até nele. Não é necessário passar exatamente pelos estágios 1 e 2. Porque eu posso ter essas informações semânticas e reconhecer a identidade de uma pessoa sem olhar pela voz. Eu escutando que o Wesley está lá do outro lado da parede, eu já reconheço essa voz, eu sei de quem se trata. Uhum. Ou às vezes pelo jeito de andar, né? Pega, às vezes o cara fala, nossa, não tô vendo o rosto dele, mas pelo jeito que caminha, deve de ser o Teston, né? Com os braços meio atarracados aqui, assim. Ou o Lara Durão, assim. Ou o Lara Durão. Pô, o Lara quando chegou na corrida, cara, sabe o que eu lembrei? Porra, ele vai me matar ao falar isso daqui, cara. Mas eu vou falar. Sabe aquele passarinho chamado albatroz? Acho que sim, acho que eu tô ligado. Ele é um passarinho desajeitado que quando ele vai decolar, quando ele vai pousar, ele sempre se arrebenta, ele patina, ele tropeça, ele cai, cara. E o Lara, cara, na corrida... Ele me lembrou na chegada, o albatroz. E ele tava dando um gás ali. E ele ficou na surdina, cara, atrás de mim, do Gui, do Fretia e do Cris, o teu personal lá de antigo, não sei se ainda é. Ficou atrás da gente, pegando o vácuo, aquele desgraçado ali. Quando chegou uns 500 metros pra chegada, ele acelerou e passou da gente, a gente conversando. E aí eu vi aquele albatroz lá passando na linha de chegada. Cara, às vezes ele posta um take dele correndo na beira-mar daí no story dele. E aí ele fala, não sei por que dá muito compartilhamento esses stories. cara, tá mó estranho correndo, né, velho? Aí ele posta, dando um gás na corridinha, fortalecendo o cardio. Aí dele, tum. Uma vez eu lembro que ele postou, acho que ele tava correndo na esteira de um hotel, mas era uma esteira bem mequetrefe, assim. Cada passada que ele dava, parecia que soltava um parafuso, aquela esteira fazia... Não, muito engraçado. Nesse momento aqui, ó, do estágio 3, o cérebro ele conhece o rosto, ele acessa informações pessoais, mas ele ainda não consegue acessar o nome daquele indivíduo. Se ele não consegue acessar o nome daquele indivíduo, significa que essa atribuição ela deve de vir por uma via independente. E todo mundo já aconteceu isso, né? Pô, comigo é muito comum, cara. Às vezes eu chego no mercado, aí o cara, pô, e aí, Thiago, não sei como é que tá, não sei o que, me cumprimenta com uma certa familiaridade. E eu disse, cara, eu conheço esse cara de algum lugar? Eu conheço direto. Eu conheço esse cara de algum lugar? Eu acho que é lá da escola e tal. Mas o nome do cara eu não lembro. Não é que eu nunca soube o nome do cara, eu sabia, mas não lembro, não acesso ele, né? Então significa passou pelo estágio 1, de visualizar que é um rosto, passou pelo estágio 2, que é familiar, não é um desconhecido, passou pelo estágio 3, que eu sei da onde que eu conheço esse maluco, mas essa via independente do nome falhou. Então, os estágios 1, 2 e 3, eles parecem seguir caminhos distintos
de, por exemplo, o processamento de informações a partir da face que determinam mais ou menos a expressão facial, se é homem, se é mulher, qual que é a raça, a idade do indivíduo. E o que isso sugere pra gente? Sugere que dentro da área da neurociência, da neuropsicologia, melhor falando, que essas características, esses módulos independentes que o nosso cérebro funciona, eles são duplamente dissociáveis. Duplamente dissociável significa que se uma via é afetada, a outra pode permanecer intacta. Se uma informação ela está perfeitamente sendo processada, a outra ela pode estar prejudicada. Então eu costumo dizer que essas vias, por exemplo, o processamento da identidade do indivíduo, esse estágio número 3, e a expressão facial dele poderiam estar representando, na nossa analogia, uma geladeira e um forno micro-ondas. De modo que estragou a geladeira, o cara ainda consegue notar a expressão facial. Estragou o forno, o cara ainda sabe quem que é, mas eu não consigo perceber se ele está zangado, se ele está triste, se ele está com medo, como é que está funcionando. Isso significa que é duplamente dissociáveis. No livro que tu citou, o homem confundiu sua mulher com um chapéu, que é o primeiro caso clínico relatado pelo Oliver Sacks. O indivíduo ele apresenta essa patologia e essa doença chamada prosopagnosia. E aí o problema é em qual dos estágios? 1, 2 ou 3? No caso dele? É. No 3? No 1, né? No reconhecimento do rosto ele já não consegue, né? Ah, é verdade. Não consegue ver sim. o semblante. Por isso que ele fala, é um chapéu, não é um rosto. Ele começa a colocar a mão dele e passar a mão em hidrantes, porque ele acha que são crianças. Aí quando ele tá no consultório do Oliver Sacks, ele pega a cabeça da mulher dele e tenta botar, né? Pra tirar ela no chapéu. E é legal que o sujeito também pinta, não sei se você lembra. Lembro. Ele pinta e aí ele tem um histórico das pinturas na casa dele, e nesse histórico de pinturas ele começou cada vez a ir para um lado mais abstrato, né? Mostrando a evolução da doença que ele tinha. No entanto, o universo da música, que era o que ele fazia, ele era um professor de música, continuou intacto, ele continuava muito bem em termos de música e ele continuava fazendo as coisas desde que essas coisas estavam pintadas com música. Então ele organizava a vida dele e não confundia tanto quando envolvia música, porque acho que a música era uma memória muito forte que ele tinha no cérebro dele, né? E bem curioso é que essa condição, a prosopagnosia, apesar de ele não conseguir identificar rosto, saber que aquilo lá é diferenciar o que é um chapéu do que é um rosto de uma face, né? Ele usa outras pistas fisionômicas para conseguir descobrir quem que é aquela pessoa, porque são vias independentes, como a gente viu, são módulos independentes que processam diferentes estímulos, né? Então, quando a mulher dele falava, ele notou, opa, calma aí, pela voz não é o chapéu não fala, né? Então eu já sei que é a minha mulher. Pelo jeito de andar, então ele vê a pessoa, como ela se movimenta, a marcha, né? Então ele acaba conseguindo determinar desse jeito aí. A síndrome de Capgras, então, o indivíduo, ele reconhece que é uma face, ele vê que ela é familiar, então estágio 1, estágio 2, só que ele não consegue perceber que é a mulher dele, a filha dele, o marido dele. Então ele acredita que aquela pessoa que ele está vendo é uma sósia, uma impostora. Isso é o que acontece. E quando a gente compara com os pacientes como esse do Oliver Sacks, alguns estudos, eles utilizam um teste chamado teste de condutância elétrica da pele, né? Que nada mais é, para quem nunca ouviu falar, uma forma da gente medir a atividade do nosso sistema nervoso autônomo simpático. Então se coloca sensores no dedo, na mão do indivíduo, e ele, como se ele medisse basicamente o microsuor, porque as glândulas sudoríparas são inervadas pelo sistema nervoso simpático. Então, se tem mais suor, teve maior atividade simpática. E os indivíduos que têm a prosopagnosia, essas respostas autonômicas, esses microsuores, eles não estão prejudicados, eles estão funcionando normalmente. Isto é, apesar da pessoa
ela não conseguir reconhecer que é uma face, ela tem uma resposta autonômica de caráter afetivo com aquele indivíduo lá. Ele vai ter um suorzinho se o rosto for ameaçador. Se for um rosto, por exemplo, ameaçador ou conhecido, né? Uma pessoa que tenha um vínculo afetivo, uma pessoa que tenha apreço, que gosta daquela pessoa lá. Então, os autores sugerem que parece existir duas vias independentes, uma que eles chamam de rota ou via dorsal e uma que eles chamam de rota ou via ventral. A rota dorsal é aquela que vai conduzir a um significado emocional e a via ventral aquele reconhecimento explícito, né? O indivíduo com essa prosopagnosia, ele tem o prejuízo da rota ventral. E aí ele não consegue reconhecer aquele rosto, mas ele tem uma resposta afetiva, autonômica, quando aquele rosto ele é conhecido ou ele é ameaçador. E em contrapartida, na síndrome de Capgras, essa resposta autonômica ela não acontece. Então ele não tem aquele micro suor quando ele vê uma face, né? E esse teste de condutância da pele vê isso. A rota que ele tem o prejuízo já seria a rota oposta. Em vez de ser a ventral, seria a dorsal. E o que acaba reforçando a evidência que reforça esse tipo de teoria aí? Que a síndrome de Capgras, ela acontece somente com as pessoas que tu tens algum vínculo emocional. Então, a pessoa... Tipo assim, ó, eu acho que ele é um impostor somente se for o pai, se for a mãe, se for o filho... Se for um cara desconhecido, não tem o porquê, porque eu não tenho um vínculo emocional. Sim. Então acaba reforçando ainda mais esse tipo de evidência. Então eles reconhecem a face, eles sabem o nome, mas eles não sentem a emoção de vínculo. E daí o cérebro, para tentar encontrar uma coerência nisso daí, ele inventa essa explicação de que aquilo ali é um sósia, não é minha mulher, cara. Você lembra se é comum essa síndrome? Não, é rara. É rara também. É rara também. Rara. E daí quando eu busco lá prevalência, né? Sempre falo assim, a prevalência não é possível ser estimada de tão incomum. Entendi. Não é, a cada 100 mil casos tem um, a cada 500 mil tem um. É tipo assim, 12 relatos de casos na literatura inteira. Em 25, 30 anos, 40 anos. Então, é mais raro isso daí. E agora... De novo, fazendo um paralelo do extremo e raro com algo mais corriqueiro, e puxando novamente a sardinha para o meu lado, a área da dor, a gente pode enxergar a dor também como vias independentes, assim como o cérebro é dividido nessa modularidade para o reconhecimento facial, a dor ela também depende de... vias que se conectam, mas elas são independentes. E cada uma dessas vias, elas vão determinar uma dimensão da nossa experiência dolorosa. Então, por exemplo, hoje em dia a gente classifica didaticamente a dor como tendo uma dimensão sensório-discriminativa, uma dimensão afetiva motivacional e uma dimensão cognitiva avaliativa. A sensório-discriminativa, ela tem como seu protagonista o córtex somatosensorial primário, a região S1 que vocês estão vendo aí na tela, pessoal. Tá? Ela fica aqui no topo da cabeça, lá onde é que tem o nosso mapa somatotópico, a representação do nosso corpo no cérebro. Essa região é responsável por nos dar as informações de onde dói, quanto dói e como dói. Então, dói aqui no ombro, dói 8 de 10 e é uma fisgada. Então, quem é responsável por isso? O córtex somatosensorial primário, principalmente. Como é que se descobriu isso? Que, por exemplo, quando tu bota o camarada dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, alfineta o dedo dele, o córtex somatosensorial primário cintila lá. E aí pergunta pra ele, de 0 a 10, quanto que doeu isso? Ele fala, uma nota 4. Se tu alfineta 2, 3 vezes, é um alfinete mais grosso. E ele dá uma nota 8, a atividade do somatosensorial aumenta proporcionalmente. Então, a intensidade da dor se correlaciona com a atividade dessa área que se didaticamente convencionou chamar de dimensão sensório discriminativa. Pois bem, a segunda dimensão é chamada de afetiva motivacional. E como os protagonistas desse enredo aí, nós temos o córtex cingulado anterior, a ínsula e a amígdala.
3 regiões cerebrais que estão muito relacionadas com esse componente aí afetivo motivacional. Tá? Nesse componente, o que a gente vai ter é o incômodo, sofrimento, desagrado em relação à dor. Tanto que indivíduos que apresentam lesões, por exemplo, na ínsula ou no córtex cingulado anterior, alguns tumores, eles podem desenvolver o que chamamos de assimbolia para a dor. A simbolia para a dor perdeu seu símbolo. O símbolo da dor é o desagrado, o sofrimento. Então esse cara, ele sente dor, mas ele não sofre com ela. Então enterrou um prego na mão dele, ele fala, caramba, enterrou um prego, mas ele não tem um comportamento de evitação, de esquiva, procurar ajuda, de chorar. Mas ele não sente a dor. Aí que é o problema da definição. Porque pra gente dizer ele sente dor ou ele não sente dor? Dor, ela precisa ser uma experiência sensorial e emocional desagradável. O desagrado é algo implícito na definição de dor. Se o indivíduo ele não sente desagrado, ele não sente desprazer, a gente não pode chamar de dor. Então por isso que essa condição se chama assimbolia para dor. Ela perde o símbolo. O símbolo da dor é o sofrimento. Se ele não sofre, então Entendi. Ele não sentiria dor. Mas o estímulo acontece, a atividade do córtex somatosensorial primário aumenta, né? Mas ele não sofre com aquilo, ele tá nem aí. Aquilo. Então, uma maior loucura isso. E qual que é a função desse componente afetivo motivacional? É favorecer, patrocinar que o nosso comportamento ele seja ou de aversão ou de aproximação àquele estímulo. Né? Aversão do tipo, cara, botei a mão em algo quente, eu tiro, me afasto daquilo da quente. A aproximação, sei lá, vamos de novo pro jiu-jitsu. Tu estás no jiu-jitsu, estás jogando lá, estás lutando de guardeiro. Aí o passador ali botando o ombro, amassando tu e tentando te dar um estrangulamento. Aí, pô, tu vira a cabeça para se defender do estrangulamento, pra gola não te enforcar e tu fica ali respirando de canudinho. Ali do lado, né? Então, digamos que aquilo lá começou a doer. Só que apesar daquilo doer, tu não estás tendo um comportamento de aversão àquilo lá. Tu estás se aproximando. Não, eu vou ficar porque dói, mas eu vou sair dessa porra aqui, eu vou raspar o cara, eu vou inverter a posição, eu vou dar jeito. Então tu vai desistir, digamos, ter essa aversão quando tu achar, não deu mais, aí tu bateu. Né? Então isso seria um comportamento de aproximação. Por isso, afetiva e motivacional. E a terceira dimensão da experiência dolorosa, ela tem como protagonista o nosso famoso córtex pré-frontal, que todo mundo do RD não aguenta mais ouvir falar desse cara aí, que ele vai ter como atribuição fazer uma inferência sobre a dor, ou seja, tentar buscar causalidade. Cara, a dor surgiu depois de eu ter caído no chão. Logo, aquela pancada deve ter machucado, causado algum dano, uma lesão. A dor surgiu depois de eu ter me abaixado para pegar um peso. Eu devo ter tirado alguma vértebra do lugar, rasgado o músculo, estirado algum tendão, seja lá o que for. Então vai fazer essa inferência sobre a dor. Fechando o nosso raciocínio. Essas três dimensões aí da experiência dolorosa, elas têm uma interconexão, então uma acaba modulando a outra. Tua crença modula a intensidade da dor, que a intensidade da dor modula a tua crença, que modula o teu sofrimento e vice-versa. Para a gente chegar no nosso último caso, mais louco de todos, talvez a síndrome de Cotard, ela é marcada pela negação da inexistência. Olha que doideira é isso. Negação da inexistência? Negação da existência, perdão. Pô, agora eu já inverti igual o Nietzsche faz com o niilismo, né? Já inverti o conceito agora. Então a síndrome de Cotard, ela é um distúrbio neuropsiquiátrico também raro, marcado por esse delírio de que a pessoa não existe. E essa crença da inexistência, ela pode abranger 3 aspectos: aspecto pessoal, corporal ou extrapessoal. O pessoal significa que a pessoa, às vezes, ela crê que ela não está viva. Ela acredita que ela é um cadáver. Ela acredita que ela está em putrefação. Caramba. Cara. E se ela está em putrefação, o que um cadáver não faz? Ele não se move e ele não come. Logo, caramba, velho. A pessoa para de comer e para de se movimentar. O aspecto corporal, ela pode negar que o seu fígado funciona ou que existe fígado nela. Eu acho que eu não tenho fígado, eu acho que eu não tenho cérebro, eu acho que eu não tenho coração. Não existe coração em mim, eu não sinto bater no meu peito. O extrapessoal, ela pode negar o mundo por si. Não, o mundo não existe. O meu casamento não sou casado, eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu não tenho pais. Ou pode ser uma combinação disso tudo aí, essa loucura aí.
E no paper da tela, ali, ó, de 2014, aonde eles citam 2 casos, e aí esses casos eu vou apresentar de uma maneira breve as características para a gente ver o nível de bizarrice disso. O senhor de 65 anos, por exemplo, ali, ó, ele não tinha histórico familiar, nada que envolvesse a tal da síndrome de Cotard aí. Ele apresentava como sintomas ali, ó, tristeza, ansiedade, anedonia, insônia e ideias de inutilidade e culpa. Ele acreditava que o cérebro dele havia parado e depois que estava morto. E negava a existência da sua casa. Olha a loucura. Então ele se recusou a se alimentar, teve muita perda de peso, lá, múltiplas tentativas de abreviar a própria vida, desnutrição e neuropatia nutricional, dano nos nervos em decorrência da falta, escassez de nutrientes. O outro caso mais louco ainda era essa senhora de 62 anos. Que nota que ela parece ser, apesar de muito rara, mais comum em indivíduos idosos. Né? O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar por 35 anos ela tinha humor deprimido, ansiedade, perda de interesse, ideias de inutilidade e pessimismo. E ela também negava a existência de partes do seu corpo e de seus familiares. E acreditava estar morta. Se recusava a alimentar, teve perda de peso. Ela ficou catatônica também, essa mulher, então não falava, ficava rígida e tinha incontinência urinária e fecal. Essa mulher fazia xixi e cocô nas calças, desnutrição severa e desenvolveu anemia, obviamente, em decorrência dessa má nutrição, dessa inanição dela. O curioso, então, ele tinha depressão grave com sintomas psicóticos, foi o diagnóstico prévio dele. Né? Ele fez 9 sessões de eletroconvulsoterapia bilateral, então combinadas com um antidepressivo, citalopram, um inibidor da recaptação de serotonina, e a olazapina, um estabilizador de humor. Né? Resolução completa dos sintomas desse cara. O eletroconvulsoterapia é punk para casos graves. Assim. Teve resolução. E a mulher, transtorno afetivo bipolar, episódio atual de depressão grave com sintomas psicóticos, também a catatonia. Então eles viviam em psicose. Era uma psicose, um rompimento com a realidade. Não era uma questão de uma lesão no cérebro que fez com que eles perdessem a percepção de estarem vivos. Foi mais um rompimento... Até onde se sabe, não conseguiram identificar assim, nenhum biomarcador neuroanatômico. Assim. Depois próximo slide, a gente vai ver esse tópico aí. Então ela fez essas 8 sessões também e ela relatou no paper que ela teve remissão dos sintomas catatônicos e depressivos, só que não deixaram claro se os delírios também sumiram, no caso dessa paciente aí. Né? Quando a gente pensa então no que está relacionado, qual é a fisiopatologia dessa condição, dessa síndrome de Cotard? Então, alguns estudos é relatado naquele paper lá que eles não têm anormalidade nenhuma em exames de neuroimagem, não encontra nada de dano cerebral. Outros estudos, poucos, encontraram alterações no circuito frontotemporopariatal, né? Região que faz um pouco de sentido com essa percepção corporal, a propriocepção. Né? Resposta autonômica reduzida a estímulos, os autores sugerem que pode ser uma das contribuições, e atributos de personalidade como um estilo de atribuição mais interno. Né? Então podemos entender assim, imagina 2 pessoas que perderam um emprego, e uma pessoa tem um estilo de atribuição mais interno. Se eu perdi o emprego porque eu sou um inútil. Não valho nada, eu sou ruim pra caramba. Os caras me demitiram porque, cara, incompetência minha. E o estilo de atribuição mais externo é aquele cara, é por causa daquele panaca, daquele meu colega de trabalho que foi lá no lado do chefe e fez a minha caveira para aquele chefe. Então atribui a culpa não a si mesmo e sim ao externo. Então, indivíduos com estilo de atribuição mais interno, esse traço aí, não sei se é chamado um traço de personalidade isso, mas ele parece aumentar o risco para tal da síndrome de Cotard. E quando se busca assim, correlações com outras condições, os autores, uma lista bem grande. Por exemplo, diabetes é algo que tem algum nível de associação. Doenças neurodegenerativas, tumores e até o tratamento com aciclovir, medicamento para herpes. Né? Eles relatam isso. Pois bem, agora para a gente encaixar e finalizar novamente, trazendo do extremo para o mais corriqueiro, quando a gente entra no âmbito da dor, aqui eu trouxe um artigo científico com um título curioso que ele fala assim, será que a dor crônica ela é um sintoma ou ela é uma doença?
E a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela sugere que a dor crônica ela pode ser subdividida em 2 categorias. A categoria que a gente chama de dor crônica primária e a dor crônica secundária. Secundária, o próprio nome já diz, ela é secundária a alguma coisa. Tem uma doença, uma condição subjacente que veio primeiro e aí então a consequência foi a dor. Então, se eu tratar essa condição, talvez eu consiga controlar melhor essa dor. A dor crônica primária é aquela que a gente faz uma bateria de exame, não encontra nenhuma correlação, nenhum achado patoanatômico que justifique a dor, então a dor ela não é vista como um sintoma, ela é a própria doença. Um caso bem compatível com isso são os indivíduos que apresentam síndrome da fibromialgia, né? Que é uma condição de dor crônica primária. Então, na síndrome de Cotard, a gente pode fazer o paralelo, dizer que parece normal, mas a pessoa acredita não existir. Na dor crônica primária, parece normal, mas ela sente uma dor incapacitante. Então, essa dor crônica primária, muitas vezes, ela é bem estigmatizada das pessoas, né? Porque, pô, o teu exame não mostra nada, tu fala que dói um monte, que incapacitante e tal. Isso é manha tua, isso é coisa da tua cabeça, é psicológico, psicossomático, né? Por aí vai. E esse que eu tinha preparado aí para... Muito bom, Thiagão. Muito bom. Olha lá, o professor do reservatório de dopamina. Temos um módulo do Thiago lá também, para quem precisar. Bem das antigas, né? Só escanear aqui o receptor. Só escanear aqui o QR Code que vocês caem na página. Acho que é legal também falar pra galera que existem vários casos nas neurociências que são batidos já para quem compreende um pouco de neurociência, né? O paciente HM, Phineas Gage e outros casos que tem em qualquer livro-texto. Esses aqui eu não tinha visto em lugar nenhum. Acho que o mais próximo do que algo que eu já vi foi aquele próximo do livro do Oliver Sacks. Os outros são casos bem, bem diferentes. Bom, sigam o Thiago aí no Instagram, @combatedor. E nós nos vemos no nosso próximo episódio. Deixa o like aí. É importante para nós. Valeu, galera. Até mais.